lucidez, né? Para aqueles que eu estou vendo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para aqueles que estão retornando para os atendimentos, sejam mais uma vez agraciados, abençoados aí pela proposta do projeto, e que nós possamos também, da nossa parte, contribuir com a espiritualidade, auxiliar da nossa forma, daquilo que está dentro das nossas condições, porque a gente, milagre, né? A gente não tem essa capacidade, mas a gente acredita sim, fielmente, que os mínimos detalhes a espiritualidade está amparando, dando suporte e presidindo na cura e no tratamento de cada um de vocês, e até mesmo com os seus animaizinhos. Tá? Isso a gente acredita fielmente, e isso que nos motiva, porque a gente sabe que nós somos ferramentas passivas de erros, somos ferramentas ainda que estamos no mesmo nível de aprendizado que vocês. Isso não nos coloca em patamar superior ou diferente de cada um de vocês que aqui se encontram, né? Também temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas entendemos que nós também temos uma obrigação maior com o todo, com o coletivo, com a vida, por isso nós nos colocamos aqui à disposição para ajudar e auxiliar a todos vocês. Tá? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês uma questão que eu vejo que é muito gritante no nível de consciência das pessoas aqui da Terra ainda. A gente vem, a maioria de nós, trazemos dentro de nós crenças anteriores, né? Seja por influência paterna, materna, familiar, ou porque houve algum determinado momento da nossa vida que nós nos agrupamos com aquele tipo de pensamento dentro daquela crença. Então a gente traz um pouco dessas influências, mesmo que a gente migra de uma crença para outra, mesmo que a gente vai se abrindo para uma nova proposta de consciência, não tem como você tirar aquilo que está dentro de você, aquele repertório que você traz de informação dentro de você, aquilo que teus pais lhe colocaram como informação, aquilo que as suas reencarnações anteriores também gritam dentro de você, né? Então às vezes a gente vê muitas pessoas assim, nossa, eu andei a vida inteira, de repente aqui ou em determinado lugar que a pessoa esteja, eu me encontrei como se eu estivesse me encontrando. Por quê? Porque a tua consciência já abriu uma janela de abertura para que você esteja em um determinado momento recebendo aquela linha de informação a qual você precisa beber. E aí a vida vai indo, porque a vida não é estacionária, a vida não é parada. O universo está constantemente em giro, o universo está constantemente em expansão, e as crenças vão ter que se expandir. Mas, mesmo que a grande maioria das pessoas, bebam de uma fonte espiritualista, ou mais recentemente de uma fonte espírita, eu percebo que ainda fica muito assim difícil para as pessoas entenderem e compreenderem exatamente o conceito de karma. Por quê? Porque a gente vem de crenças anteriores que nos incutiam na mente aquela questão do sofrimento, né? Que você ser cristão, você tem que sofrer, você tem que pelejar, aí você tem que se ajoelhar no milho, você tem que pagar indulgências, né? Então a gente foi educado o quê? Aquela questão do medo, de que Deus castiga, de que Deus pune. E por mais que a gente acredite aquilo que Jesus nos ensinou, que Deus é amor, bondade e justiça, ainda assim a gente se sentencia, a gente se vitimiza. A gente coloca um karma como se fosse uma coisa, ai meu Deus do céu, eu estou pagando o que eu fiz em vidas passadas. Aí não me dou bem no relacionamento, eu estou pagando porque lá no passado lesionei não sei quantas moças e hoje eu tenho que pagar. Então assim, eu percebo que ainda fica muito isso, da gente se punir, da gente se culpar, aquele mesmo princípio que a gente aprendeu com as outras crenças, a gente ainda traz incutido no nosso inconsciente e reflete na nossa nova proposta de expansão consciencial. A gente precisa entender. A espiritualidade explica, isso já primórdios, muito antes de Chico ligar a lavra mediúnica, né, principalmente com a obra Missionários da Luz, onde ele leva a nossa consciência, a nossa realidade espiritual para o universo, para o cosmos. Mas antes dele, outros grandes pensadores, outros grandes revolucionários, né, tentou alçar a nossa consciência para voos mais altos, tentou alçar a nossa consciência para que a gente beba dessa fonte do universo. A gente vai ver que nos primórdios da China milenar, da Ásia milenar, eles vão falar muito sobre o conceito do Tao, né? Que é o que deu origem ao taoísmo, que é quando eles falam que tudo está interligado em unidade com tudo é todo. Isso é o Tao, né? Então aquela esfera que a gente aqui ocidental criou como Yin e Yang, né? Tony Caltrin, que na verdade são esferas que representam polaridades do universo, princípios como os espíritos vão falar para Kardec, né, que os princípios elementares que dão forma e constituem e consolidam as leis do universo são espírito e matéria. Então, há mais de 6.000 anos atrás, a cultura do Tao já estava ensinando através daquela simbologia do Yin e do Yang que dois princípios de polaridades, feminino e masculino, passivo e ativo, o que quer que seja, elas formam o equilíbrio do universo, aquela esfera que eles chamam de Tao. E você pegando 6.000 anos antes de Cristo, pegando na Índia antiga, nas tradições brâminas,
eles vão falar do sopro de Brahma, que o universo foi criado através do sopro de Brahma. Então, a partir do momento que Brahma ele joga aquele hálito mental, aquele hálito expansivo, o universo passa a ser criado. Então vocês percebem que está todo mundo falando a mesma coisa, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua tradição e de acordo com a sua época. Então a espiritualidade explica o quê? Nós, nesse nosso universo conhecido, a qual a nossa Via Láctea está inserida, a qual o nosso planeta está inserido, ele é uma parcela de uma totalidade maior, que foge à nossa compreensão, foge à nossa realidade. Se a gente pegar e falar assim, o que seria o cosmos em abrangência, nós não conseguiríamos encontrar linguagem para descrever com propriedade, porque foge da nossa linha racional. O nosso cérebro, enquanto encarnado, não tem propriedade para entender aquilo que é abstrato. Então foge da nossa realidade. Mas explica a espiritualidade que falar de cosmos, ter esse nosso universo como uma ponte de partida, ele é apenas uma realidade de uma realidade maior. E onde esse conjunto de realidades formam uma totalidade maior, que segundo a espiritualidade é a lei. Então, se a gente pegar o que a própria ciência explica, que em um dado momento houve uma explosão no universo, e dessa explosão a nossa Via Láctea, os nossos sistemas, o nosso universo foi criado, a gente vai voltar lá 7.000 anos atrás, quando os hindus falavam do sopro de Brahma. A gente vai voltar lá na China milenar, de 6.000 anos atrás, quando fala do conceito do tal com a unidade como um todo. Então, em algum momento, a gente está sempre mergulhado nessa manta psíquica, nessa manta energética, que é a manta crítica do pensamento do Criador, que é essa fonte de unidade que nos conecta a tudo. Então, a gente precisa entender e compreender que cada partícula, cada elemento, por mais sutil e ínfimo que seja, aparentemente insignificante para a nossa ciência, traz dentro de si a partícula divina. E aí a gente vai entender quando Jesus fala que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Porque se o nosso corpo físico, a nossa biologia, ele é um substrato daquilo que foi criado aqui nesse planeta como forma de vida, mais concebível e mais útil para a nossa evolução, as nossas próprias células receberam esse código de informação, como eu falei para vocês no começo, quando a gente está mentalizando o processo de cura, e as nossas células vão recebendo esse código de informação. Então Deus está impregnado na célula e no átomo de cada um de vocês. Não é a religião e não é a crença que vai conectar vocês ao Criador. É aquilo que Jesus falou. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E aí, a partir dessa manta psíquica, desse sopro, dessa consciência divina, outras coletividades, partindo da criação, vão criando o que nós conhecemos como multiversos, como multi-universos, até que num dado momento do lapso da linha e do tempo, o nosso universo conhecido foi criado e manifestado. Então, se existe todo esse equilíbrio, toda essa harmonia, todo esse imperativo de forças superiores presidindo o universo, o que é o nosso planeta diante da grandeza de um todo? Se a gente olhar para a praia, olhar para o grão de areia, imagine que os grãos de areia é o universo, e cada gotícula daquele grãozinho de areia é um planeta circundando em torno de um eixo, de uma estrela. E ali você tem toda a totalidade que é criação e unidade de conexão com o Criador ou com a fonte. Então dentro de nós reverbera energeticamente, mesmo que nós tenhamos não acreditado numa fonte divina, numa fonte criadora, mesmo que as pessoas tenham uma opção por ser ateu, mas nós não temos como tirar de dentro de nós a centelha superior e divina que faz parte da nossa essência, porque nós somos conexão e criação dessa unidade ímpar. Então tudo está dentro de nós. Então se a gente vê que planetas se consolidam, estruturas são formadas, a nossa natureza esplendorosamente foi criada no tempo certo, as raças e as espécies desenvolvidas no seu tempo propício, como bem Emmanuel explica no livro A Obra Missionários da Luz, então tudo isso é uma lei. A nossa própria ciência vai dizer o quê? Que existem leis. E que quando o homem começa a compreender estas leis, ele consegue manipular estas leis em proveito do progresso. Hoje a gente vê a ciência aí transplantando órgãos artificiais. Você vê hoje a ciência trabalhando a nível subquântico, já entendendo que existe uma coisa diferente no ser humano, que é a energia. Né? Por quê? Porque o homem está se abrindo para leis novas. Aquilo que antigamente não se tinha conhecimento, não se tinha causa, não se tinha entendimento, a gente deixava aquilo de lado ou legava aquilo ao oculto, ao esotérico, porque as pessoas não tinham conhecimento de causa. Mas hoje as pessoas estão se abrindo.
Então, a partir do momento que você começa a compreender as leis que regem o universo, você começa a se apropriar destas leis, você se torna um co-criador. Você co-cria com as realidades, você co-cria com o meio, co-cria com o espaço. Então, se há essa lei em prol do equilíbrio do todo, está na hora da gente tirar esse conceito de karma atrasado. Ah, mas eu estou aqui porque eu tenho que sofrer. Ah, mas eu estou aqui porque eu tenho esse problema na perna. Gente, é lei. A gente trabalha com várias linhas de agrupamentos espirituais e às vezes vem alguns irmãos que se apresentam no trabalho que são guardiões planetários. A gente sabe que aquilo que a gente aprendeu com as culturas antigas dos anjos da guarda, anjos protetores, a gente sabe que cada agrupamento coletivo, familiar, casa, ambiente de trabalho, sociedade, governo, tem espíritos que são responsáveis pela chancela e pela proteção daquele agrupamento de consciência. Assim também cada planeta também tem aquele agrupamento de consciências que preside pelo equilíbrio, pelo todo daquele planeta, a qual eles se intitulam de guardiões planetários. E eles explicam que não tem como nenhum ser humano, não importa a qual civilização ele pertence, a qual planeta ele pertence, fugir da lei. Aí a gente entende quando Jesus fala que quem fere pela espada será ferido. Não é que Jesus está falando que você vai ser castigado. Não, que Deus vai te punir, não. Você cortou, você degolou, você também vai ser degolado. Mas é lei. O universo, ele fala por energia. A vida se manifesta por energia. Só que enquanto encarnado, o nosso cérebro precisa de propriedade, o nosso cérebro precisa de entendimento, ele precisa racionalizar, mas o que nem tudo se racionaliza porque está no abstrato, está no mundo das ideias, como Sócrates já falava, está no espiritual, como a espiritualidade vem falar. Então a gente precisa entender que sim, a partir do momento que eu entro de acordo com esse eixo da lei, como se dizia antigamente, quando você sai da roda de samsara, né, quando você sai de situações e meios, porque tudo que nós fazemos para o meio, para o próximo, para o todo, é energia. Então, a minha emoção é uma energia, as minhas atitudes é uma energia, as minhas expressões silábicas é energia, os meus gestos para com o coletivo é energia. Essa é a forma como o universo vai entender, energia. Não simbolicamente, como o racional precisa entender. Então, eu preciso entender que falar de karma é porque eu preciso, é a vida me dizendo que eu preciso mudar a minha postura para me adequar à lei maior. Que enquanto as minhas atitudes e as minhas ações não condizirem com a lei maior, a lei vai me obrigar, pela lei do progresso, a eu evoluir. Deus está punindo, a vida está nos punindo? Não. Meu pai, que Deus o tenha, já é falecido, ele lutou durante muitos anos com câncer. E eu sempre falava muito para ele, falei assim, cara, até quando a vida vai bater na sua cara? Até quando a vida vai te dizer que você precisa tomar certas atitudes e que você precisa mudar certas posturas na sua vida? Aí, não, mas é que eu entendo que eu sei o que, cara, não tem que questionar. A doença vem, o problema vem, não é para ser questionado. As dificuldades vêm, não é para ser questionado, não é para ser racionalizado, é para sentir o que aquela lição de vida está querendo trazer para você. Porque o karma não é dor e não é sofrimento, gente. Nós já saímos, já estamos migrando em vias de transição. Por mais que nós ainda sejamos provas e expiações, nós temos condições de mudar o nosso tempo e a nossa realidade. Ainda essa semana estava um dos mentores espirituais, a Metisa, ela falou assim, vocês, em cada passo que vocês dão, vocês mudam a realidade de vocês. Em cada ação, em cada escolha, nós alteramos a nossa realidade. Por mais que você tenha um projeto, uma pauta de trabalho, uma proposta kármica de trabalho, você rege a sua vida, você é mentor da sua vida. Você é o Deus interno que habita dentro de você, como se falava, Namastê, meu Deus interno, saúde o Deus que habita dentro de você. E Jesus reforça, estou no Pai como o Pai está em mim, a conexão está tudo dentro da gente. E é muito interessante que ainda hoje eu tentando pensar no como que eu ia estruturar o que a gente ia conversar hoje, que eu queria justamente falar de uma questão de um karma mais leve, né, uma coisa mais leve. E hoje de manhã eu estava separando as coisas para poder vir para o trabalho, e eu fazendo um café lá para me tomar antes de sair de casa, na minha tela mental me veio a imagem de um homem numa cadeira de rodas. Eu falei, cara, não estou pensando em nada nesse momento, e fiquei com aquela mente, com aquela imagem nítida na minha mente de uma pessoa numa cadeira de rodas. E aí eu senti uma presença na cozinha de um homem, aparentemente dos seus 38 anos de idade, e ele disse o seguinte, ele falou assim,
eu não fiz nada na vida passada para que eu estivesse nessa cadeira de rodas. Eu não tenho nada do passado, de vidas anteriores, que me colocasse nessa condição. Isso é fruto do meu ego, da minha vaidade, da minha prepotência. Porque a lei entendia que se eu não fosse colocado nessa situação, eu ia fazer pior do que eu sei que eu poderia fazer. É a lei sendo aplicada. A lei entendia energeticamente que aquele ser, aquela consciência ainda não estava preparada para caminhar sozinho. E que ele precisava de limites, ele precisava de rédeas para frear a própria ignorância espiritual. André Luiz vai falar no nosso lar, nós ainda somos crianças no assunto sobre espiritualidade. Nós somos imaturos no conceito sobre espiritualidade. Ainda trazemos dentro de nós enraizado culturas e crenças antigas e primitivas que já não mais condiz com a nova vibração que o planeta está entrando. E se que a gente quer entrar nessa frequência, se a gente quer vibrar nessa frequência, a gente precisa atrelar o nosso pensamento, a nossa conduta em outro nível de frequência. Porque o planeta está aí cheio de casinhas ao entorno, aguardando aqueles que não se encontram em condições de aqui permanecer. Porque é lei. Às vezes tem irmãos aí que vêm numa pegada tão forte, que são pessoas que não vão ouvir uma palavra de amor e de carinho, porque os guardiões vêm e parece polícia, né? Puxa pelo gogó. E a gente se surpreende, porque fala, cara, mas pra que isso? E é o que eles falam, vocês vão gastar energia com quem não quer ouvir. Vocês vão gastar energia com quem não está preparado. Então tem pessoas que nesse momento não vai ouvir, não estão abertos para ouvir. Mas a vida vai ensinar. A vida vai ensinar. A vida vai, como eu falava muito pro meu pai, a vida vai te massacrar. A vida vai te bater de frente. A vida vai te judiar. Mas porque ela acredita, não é porque porque a vida está sendo bruta com a gente. É porque ela acredita que todos nós somos capazes de superar as nossas dores. Porque se eu sou um atleta e eu treinei a vida inteira para subir naquele ringue e desempenhar da melhor forma possível as minhas técnicas, eu posso perder. Mas eu tenho certeza que lá naquele ringue eu dei o meu melhor daquilo que o meu professor me ensinou. Talvez eu possa não ganhar aquela luta, mas eu ganhei experiência, eu ganhei maturidade, eu ganhei bagagem para em outras oportunidades que eu subir novamente naquele ringue eu dei o meu melhor. Então, mudem esse conceito de karma que vocês trazem dentro de vocês. Entendam que tudo é uma lei maior em prol do equilíbrio. Se a gente pegar na natureza, a gente vai aprender lá na biologia que todos os seres começaram de uma forma rudimentar e essa forma rudimentar foi se moldando, foi se modificando. Em um dado momento, o nosso planeta teve aqueles seres gigantes que a gente conhece como dinossauros. Está lá os fósseis nos ensinos nos mostrando claramente que existiram essas formas de vida que habitaram o nosso planeta. E cada vez mais as formas foram se sutilizando. Cada vez mais o universo buscando formas mais sutis. A gente pega a nova geração hoje em dia, você pega meninas de 12 anos que já parecem mulheres. Meninos de 12 anos que já parecem homens. Porque a genética acompanha o processo dessa lei. A matéria segue essa lei. Porque a lei, ela é universal. E a mesma lei que rege aquilo que nós concebemos como Terra, ela vai reger em todos os planetas e todos os órgãos, porque para o todo e para a unidade, todos voaremos para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, para a mesma pauta de trabalho. Então, quando vir uma dificuldade, quando vir uma dor, quando vir um problema, quando vir uma dorzinha de barriga, não se lamure, não se martirize, não fique pensando o que será que eu fiz na vida passada. Porque às vezes o que está acontecendo agora não está atrelado ao passado. Esses dias a Metis falou uma coisa muito interessante. Vocês colocam karma em algo que não é nem de vocês, mas às vezes sistemicamente vocês estão ligados ainda à ancestralidade que traz da sua árvore familiar, que está enraizado em você nesse momento, porque aquele ser não está encarnado agora. Então você, como missão familiar, você tem que mudar o karma daquela família, que é o que a constelação sistêmica estuda. Vocês estão entendendo como que é a abrangência do negócio? A gente precisa sair da casinha, sair daquela coisinha religiosa, dogmática,
né? E levar nossa mente para a realidade espiritual que o universo é. Tá? Então fica o meu convite para todos vocês nessa manhã de hoje. Agradeço em nome de todos da espiritualidade, da equipe, da presença de todos vocês. Vocês são sempre bem-vindos, tá? As portas vão estar sempre abertas. Divulguem, espalhem essas informações para as outras pessoas, porque a gente quer sim levar para mais pessoas, e tudo depende também de vocês levarem e fortalecerem esse trabalho, né? Entendendo que há todo um coletivo que necessita de ajuda. Mas agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês, tá? E agora a gente vai finalizar e vamos dar sequência aos atendimentos, tá bom?